Neste trabalho, vamos falar sobre o uso racional do dentifrício e será apresentado por mim, Evelyn e pela Isabela. Iremos abordar os temas: concentração do fluoreto no dentifrício, a quantidade recomendada de dentifrício na escova dental, falaremos sobre as orientações preconizadas conforme a idade e sobre a fluorose dental, que está diretamente associada ao uso dos dentifrícios. A concentração apropriada de fluoreto deve ser recomendada de acordo com o risco do paciente ao desenvolvimento da lesão cariosa. De acordo com estudos, as crianças devem utilizar dentifrícios com até 0,10% da concentração total do fluoreto. Isso significa 1.000 a 1.100 ppm de flúor. Já os dentifrícios para adultos e idosos não devem conter mais do que 0,15% da concentração total de fluoreto, que representa então 1.500 ppm de flúor. É inclusive a concentração regulamentada na Resolução de número 79 do ano de 2000. É muito comum encontrarmos dentifrícios infantis que não possuem flúor. Contudo, não há estudos defendendo o uso desses dentifrícios. Os dentifrícios mais consumidos, tanto no Brasil como nos países em desenvolvimento, são formulados de carbonato de cálcio como abrasivo e monofluorfosfato de sódio como componente ativo anticárie. Em uma pesquisa realizada com os dentifrícios mais consumidos no Brasil, foi analisado que as marcas comerciais representadas na cor rosa possuem uma concentração de 1.450 ppm de flúor. As marcas comerciais indicadas em azul claro possuem 1.100 ppm de flúor em sua composição. E a marca comercial simbolizada em azul escuro não contém flúor na sua composição. No que diz respeito à quantidade, o seu uso indiscriminado deve ser evitado, pois quanto maior a quantidade colocada na escova, maior é a probabilidade de ingestão, podendo causar a fluorose dentária. A ciência aponta que, ao reduzir a quantidade de dentifrício, está sendo reduzida a dose de exposição sistêmica ao fluoreto, não comprometendo o seu efeito preventivo. Logo, a escovação em crianças deve ser supervisionada. Algumas escovas infantis possuem uma marca dosadora nas cerdas e ajuda a medir a quantidade de dentifrício que está sendo colocada. As principais organizações nacionais e internacionais recomendam que crianças de até 1 ano de idade, a quantidade deve ser semelhante à metade de um grão de arroz. Para crianças de 1 a 5 anos, a quantidade deve ser semelhante a 1 grão de arroz. E crianças a partir de 5 anos, jovens, adultos e idosos devem colocar uma quantidade semelhante a 1 grão de ervilha. Nesta imagem demonstra o que seria a quantidade a ser colocada na escova. Meio grão de arroz corresponde a 0,05 gramas. 1 grão de arroz equivale a 0,10 gramas. 1 grão de ervilha corresponde a 0,30 gramas. Existem algumas orientações de acordo com cada idade. Para crianças até 1 ano, é indicado higienizar a gengiva do bebê logo após o nascimento. Utiliza-se uma gaze úmida ou dedeira. E logo após a erupção do primeiro dentinho na cavidade bucal, é necessário iniciar a escovação. Essa frequência deve ser de 2 vezes ao dia. E utilizar um dentifrício com flúor, mas em uma concentração menor do que a convencional. É importante a procura de um profissional, pois essas recomendações citadas anteriormente podem ser modificadas em casos especiais. Já para crianças de 1 até 5 anos, a frequência deve ser também de 2 vezes ao dia, sendo elas de manhã e antes da hora de dormir. Um dentifrício com 1.000 a 1.100 ppm de flúor é o ideal. A escovação deve ser supervisionada em crianças até 6 anos de idade, até que elas cresçam e compreendam o verdadeiro significado de utilizar uma pequena quantidade de dentifrício
deve sempre ficar fora do alcance, para não incentivar esta ingestão voluntária. Ela também deve ser estimulada a cuspir, para adquirir esse reflexo o quanto antes. Os pais devem ser orientados da importância de utilizar uma pequena quantidade de dentifrício. Enfatizar a importância de escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia. Para adultos e idosos, a frequência deve ser de 3 vezes ao dia, sendo elas de manhã, após o almoço e antes de dormir, sendo esta noturna a mais importante, utilizando sempre dentifrício entre 1.000 a 1.450 ppm de flúor. Já no caso de pacientes adultos com alta incidência de cárie devido à baixa imunidade, hipossalivação e à exposição radicular, dentifrícios com concentrações mais elevadas de fluoretos podem ser indicados, entre 1.000 a 5.000 ppm de flúor. O exagero da quantidade de dentifrício e, consequentemente, do flúor pode ocasionar um problema conhecido como fluorose dentária, onde há o comprometimento do esmalte dos dentes. É uma complicação que merece muita atenção, principalmente em crianças menores de 6 anos. Nessa imagem, podemos ver que as manchas se apresentam bilateralmente simétricas, com um padrão estriado horizontal, e atravessam o dente lado a lado. A causa da fluorose dentária é a toxicidade do flúor em excesso nos ameloblastos, encontrada quase sempre na dentição permanente. As características clínicas mais evidentes é que a superfície do esmalte é hipermineralizada e o esmalte subjacente é hipomineralizado. A gravidade depende da proporção excessiva de flúor ingerido, sendo o grau 1 considerado questionável, grau 2 muito leve, grau 3 leve, grau 4 moderado e grau 5 severo. O tratamento de escolha deve levar em consideração a severidade do problema, a idade e o número de dentes afetados. Um dos tratamentos é a microabrasão, um método pouco invasivo, onde produz o desgaste mínimo da superfície dos dentes. Já a técnica da resina infiltrante tem a capacidade de selamento das porosidades. Agradeço a atenção de todos e um bom dia.